para a palavra do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo de número 8, versos 9 e 10. (9 a 12). E hoje, especialmente, eu vou dizer que você não precisa ficar em pé, não. Pode ficar sentado mesmo, acompanhando a leitura. A gente ora e a gente compartilha. E daqui a pouco dobramos os joelhos, em nome do Senhor Jesus. Neemias, capítulo 8, versos 9 a 12. E depois eu vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta, porque eu vou ler alguns versículos aí anteriores, mas como leitura básica, 9 a 12 de Neemias. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra mais uma vez, que aberta diante de nós nesse momento é a boca do Senhor falando conosco. Traga-nos, ó Deus, a tua instrução. Nesse último dia do ano, Deus, nós compartilhamos dessa palavra, desejosos de sair daqui a pouco, mais uma vez, alimentados, fortalecidos, renovados e mais conhecedores da tua vontade. Muito obrigado, Deus, por esse momento em que nós temos convicção da direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, hoje é realmente um dia especial. Existem, como eu adiantei e disse ainda há pouco, né, uma variação de sentimentos nos corações de todo o povo. Há motivos de alegria, motivos de gratidão, há motivos de tristeza, sentimentos de algumas perdas, sentimento de vitória, sentimento de que o Senhor nos trouxe até aqui. Realmente é um 31 de dezembro muito especial. Muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. É momento da gente olhar para trás, estamos deixando para trás um ano em que a gente pode dizer que não foi nada fácil, passamos por coisas que a gente nunca imaginaria na vida que poderíamos passar, e nos lembramos em alguns momentos desses períodos, o texto da palavra que diz: até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Nós até aqui, podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No meio de tanta tribulação, de tantas turbulências, Deus tem tido misericórdia de nós. De uma maneira ou de outra, nós podemos dizer graças a Deus e manifestar alegria no nosso coração. Paulo elogiou a igreja da Macedônia na carta aos Coríntios, dizendo assim, que essa igreja, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. É interessante ele falar desse paradoxo aí, né, dessa realidade contrastante. Uma igreja que no meio de muita tribulação ainda conseguiu manifestar abundância de alegria, não pouca alegria, abundância de alegria. Então a igreja da Macedônia, os irmãos ali, se tornam um exemplo para nós, né, de alguém que passa por muitas tribulações e consegue manifestar abundância de alegria. Mas é claro que Paulo não deixaria de dizer o motivo disso. Ele diz que isso é uma graça de Deus que foi concedida à igreja. Então não foi uma alegria tirada do nada, né? Não foi uma abundância de alegria tirada de lugar nenhum. Foi graça de Deus sobre a vida deles. O que a gente vê aqui em Neemias é muito interessante. Eu gostaria que você visse isso comigo, o que está acontecendo aqui nesse momento, no capítulo 8 de Neemias. É um povo agradecido.
é um povo que olha agora, do capítulo 8, versículo 1 em diante, é um povo que pode olhar em volta de si e ver os muros reconstruídos de Jerusalém. As portas que estavam destruídas estavam restauradas. Então, nesse momento, no capítulo 8 de Neemias, o que a gente vê é um povo admirado, um povo que antes estava envergonhado, humilhado, um povo que estava destroçado, famílias divididas. No primeiro capítulo de Neemias, quando conta a chegada de Neemias a Jerusalém, diz a Bíblia que ele colocou no coração dar uma analisada o que estava acontecendo na cidade. Diz lá no capítulo 1 que ele não contou para ninguém qual o propósito que ele tinha, mas ele saiu, pegou alguns homens e saiu escondidinho e foi analisar a cidade. O que ele viu foram os muros importantíssimos para a proteção, o orgulho, a glória de uma cidade, a segurança da cidade, destruídos. As portas desses muros estavam queimadas, o povo entristecido, abatido, só as famílias haviam sido divididas, velhos tinham sido abandonados pelo meio do caminho, e eles retornam e começam a reconstruir os muros. Então, o que a gente vê de início é uma cena de muita tristeza. Agora, no capítulo 8, o que a gente vê é o período pós-reconstrução. Então, Neemias lidera a restauração dos muros de Jerusalém, e no capítulo 8 eles estão ali, se reúnem numa praça muito larga, e eu imagino, e você pode imaginar também, aquela multidão de pessoas olha em volta e vê a cidade novamente reconstruída. Há muita gratidão no coração. A gente pode imaginar que eles estão num primeiro momento, vivendo o Salmo 137. Se você lembrar, lá diz assim: às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores nos pediam canções, mas como entoaríamos os cânticos estando longe de Sião? Agora, eles estão no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque até entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes. Realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles estão vivendo a realidade completamente oposta, um motivo de grande alegria. Quanta diferença entre aquele primeiro momento e agora esse momento. No versículo número 1, se você olhar comigo, capítulo 8, verso 1, vai dizer aí que todo o povo se juntou como a um só homem. Todo o povo se juntou como a um só homem. Em muitos momentos da Bíblia, a gente pode perceber a força que há nessa expressão. Quando o povo se une como um só, quando o povo se une com um só coração, quantas maravilhas podem acontecer, quantas bênçãos podem acontecer. Em Atos, por exemplo, é um momento como esse. E diz assim: eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomava as refeições com alegria e com singeleza de coração. Então, quando eles estão ali unidos, grandes coisas acontecem, grandes milagres acontecem. Nesse texto de Atos capítulo 2 que eu li, fala de perseverança, fala de unanimidade, fala de alegria, singeleza de coração. São valores, irmãos, caríssimos. Significa que eles tinham os mesmos alvos. É coisa que a gente precisa ter. Uma igreja em que o povo é unido, como um só homem, que tem um só coração, que tem um só objetivo, que defende os mesmos princípios, os princípios de Deus, é uma igreja imparável. Nada pode impedir a obra feita, realizada na vida de uma igreja dessa maneira. Aqui nós temos um povo grato. Aqui nós temos uma multidão. Diz a Bíblia, aliás, dizem os historiadores, melhor dizendo, que aproximadamente 30 ou 40 mil pessoas estavam reunidas numa larga praça que havia dentro de Jerusalém. 30 a 40 mil pessoas, todos que foram para lá, menos os que não podiam ouvir, não podiam entender o que se lia, todos estavam reunidos ali. E quando todo mundo se reúne, vamos continuar no versículo 1, qual foi o primeiro pedido deles? Então os muros acabaram de ser construídos, o povo se reúne numa praça, se juntam como um só homem, e olha na sua Bíblia o que você vai ver. O primeiro pedido deles: disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro
da lei de Moisés que Deus tinha prescrito para Israel. Então, a primeira coisa que eles pedem não é um churrasco. A primeira coisa que eles pedem é que leia a palavra de Deus para ele. É que leia o livro da lei para eles. E isso começa a mostrar algo muito grandioso que vai acontecer. O povo de Deus precisa amar a palavra do Senhor. Amém? Ai do povo de Deus se perder o ardor, a chama, a paixão, o prazer, a alegria de ler a sua Bíblia. A alegria de ler a palavra do Senhor. E o salmista no Salmo 119, em vários versículos, ele exalta esse amor à palavra do Senhor. No versículo 97, ele diz: como eu amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Meus irmãos, será que a palavra do Senhor ainda é a nossa meditação dia e noite? No versículo de número 92, ele diz: se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Se não fosse a palavra de Deus, sobrenatural, poderosa, ela por si, meus irmãos, o efeito que ela tem na vida daquele que lê, que se debruça sobre ela, que se envolve com ela, que investe tempo nela. Versículo 103, como são tudo, Salmo 119, versículo 103, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Salmo 105, talvez você conheça: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia! É o ardor pela palavra, é o prazer pela palavra. É aquilo que os discípulos a caminho de Emaús depois compartilharam entre si. Eles disseram assim: por isso que o nosso coração ardia, enquanto ele, a caminho, na estrada, nos expunha as Escrituras. Enquanto Jesus expunha as Escrituras, o coração deles ardia, mas os olhos ainda estavam vedados por alguns motivos, e eles depois compartilharam. É esse ardor que deve estar em nossos corações. Então, os muros estão reconstruídos, eles se unem como um só homem. Pedem para que se leia a palavra, o livro da lei. O verso 5, me acompanhe. Verso 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Montaram um púlpito de madeira para Esdras, para ele ler a palavra de Deus. E abrindo, todo o povo se pôs em pé. E diz a Bíblia ainda que Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém. Então Esdras abre o livro na presença de todos, porque ele estava no lugar mais elevado. Repito, aproximadamente 40 mil pessoas. E como eu não gosto de exagerar em números, eu estou falando dos menores deles que a gente encontra. Aproximadamente 40 mil pessoas reunidas naquele grande culto de celebração. E ele ia bendizendo. A Bíblia diz que ele começou bendizendo o nome do Senhor. Deve ter sido uma oração, deve ter sido palavras exaltando o nome do Senhor, e o povo ia dizendo amém, amém. Imagina esse coral, gente. Amém, sim, ele é grande, amém, bendito seja o nome do Senhor, amém, amém, todo o povo com um só coração. E diz a Bíblia no verso número 8, que eles leram no livro da lei de Moisés, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Não era uma mensagem apelativa, não era uma mensagem usando técnicas motivacionais, era uma mensagem expositiva. Esdras ia lendo e o povo, algumas pessoas do povo ajudavam os outros a entender e explicavam. Os levitas, alguns sacerdotes se misturavam no meio do povo, dividiam meio que em grupos menores, e Esdras lia lá de cima. Alguns sacerdotes ajudaram a ler também, porque começou no nascer do dia e foi até o meio-dia a leitura do livro da lei. Foram 6 horas de leitura, 6 horas. Esdras ia lendo, diz o texto bíblico, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia, e os levitas no meio do povo iam explicando: olha, isso que acontece. Gente, que coisa maravilhosa. A gente sabe que a palavra de Deus nunca volta vazia. A gente sabe que a palavra de Deus sempre produz frutos. A palavra de Deus transforma vidas. A palavra de Deus fortalece o fraco. A palavra de Deus renova aquele que precisa ser renovado. A palavra de Deus leva as pessoas a conhecerem Jesus. Alguém para quem nunca foi pregada a palavra, o nome do Senhor Jesus, se botar uma Bíblia na mão dele, ele se converte.
Ele não precisa de força nenhuma, ele precisa só do Espírito Santo iluminando, para ele compreender aquilo que está na palavra do Senhor. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. É pela Bíblia que nós estamos sendo sustentados, é pela palavra de Deus que nós somos transformados dia após dia até a volta do Senhor Jesus. E ele começa a ler a palavra do Senhor, repito, 6 horas. O versículo número 3, no final dele, dizia assim: todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Só podia acontecer alguma coisa grandiosa. Só podia vir frutos. Só podia dar bom resultado. Toda vez que a gente está assim, envolvido diretamente com a palavra de Deus, coisas maravilhosas acontecem. É pena que a gente perde tanto tempo com outras coisas. Mas, se nós pudéssemos envolver a nossa vida, irmãos, nos voltar mais para a palavra do Senhor. Se nós pudéssemos. E vem os frutos. E eu quero mostrar 3 frutos, rapidamente. Só tenho 15 minutos para falar deles. Mas é muito interessante. Porque eu disse, primeiro, os muros estão reconstruídos. Todo mundo está admirado. Fazem uma grande reunião. Todos se juntam como um só homem. Todos se juntam e pedem a Esdras para lerem o livro da lei. Eles leem, Esdras com um púlpito armado para ele, um púlpito de madeira feito para ele, está escrito aí. Ele começa a ler o livro da lei, fica 6 horas lendo. Lê devagarinho, explicando claramente, até que todo mundo entendesse. E eu disse, a palavra de Deus sempre dá fruto. E eu quero falar desses frutos que você viu nos textos, nos versículos que nós lemos. E o primeiro fruto que surge, apesar de parecer um paradoxo, maravilhoso, sensacional, um fruto grandioso que surge, é o choro. O choro é um ótimo resultado daqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus. O povo começa a chorar. Neemias observa que o povo estava chorando, todo mundo pranteando. Eles estavam chorando, irmãos, porque eles estavam sendo confrontados com a palavra de Deus. A palavra de Deus estava revelando para eles as suas mazelas, os seus pecados, e é isso mesmo que acontece. Não é a primeira vez, eu não estou deduzindo. É exatamente isso que acontece, isso produz choro. E o que um crente fiel, nascido de novo, faz quando ele chora, descobrindo a sua própria realidade diante da palavra de Deus? Ele corre para a cruz. Ele sente mais amor ainda pelo Senhor. Ele sente mais gratidão, ele fica constrangido diante do Senhor. Eles começam a chorar e ficar entristecidos, porque depois Esdras vai dizer, não fiquem contristados. Então eles ficaram tristes. A palavra de Deus foi sendo lida, revelada para eles, e aquela luz iluminou cada canto escuro dos corações, da vida pecaminosa que eles estavam levando, e eles choravam. E é uma tristeza muito boa, que Deus nos dê muito choro em 2021. Choro diante da palavra, choro de joelho diante do Senhor. Choro, Paulo explicou dizendo assim, a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. É disso que eu estou falando. E ele diz no final, que a ninguém traz pesar. Não, a tristeza segundo Deus não é motivo de pesar, não traz prejuízo, não é malefício. Eu não estou falando nada negativo, dizendo que Deus nos dê muito choro em 2021. Choro de um coração quebrantado, reconhecendo a sua insuficiência, reconhecendo a sua fraqueza sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, lágrimas, lágrimas e mais lágrimas, ao reconhecer que diante de um Deus tão grande, tão santo, tão justo, tão poderoso, nós só podemos nos derramar diante dele. E isso produz resultados maravilhosos na nossa vida. E a gente tem uma palavra de ordem no evangelho atual. Ser exaltado. Você quer ser exaltado? Você quer ser engrandecido? A sua família será exaltada? Pois eu vou te mostrar um caminho da exaltação. Maravilhoso. Tiago, abra sua Bíblia. Tiago, depois você volta para Neemias, por favor. E rapidamente, Tiago capítulo 4, o caminho para você ser exaltado, para você cantar aqueles cânticos que dizem que tudo vai ser multiplicado na sua vida, que vai ser maravilhoso, porque você vai ser exaltado entre as nações, seus inimigos. Está aí, Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos,
portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, vou ler de novo. Afligi-vos, lamentai e chorai. Conselho de Tiago. Olha que isso é conselho. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eis o caminho da exaltação do crente. Eis o caminho apontado para quem quer ser exaltado. É começando com aflição, lamento e choro. Converta-se o vosso riso em pranto. Tem gente rindo demais e levando pouca coisa a séria. Tem gente rindo demais e olhando pouco para o espelho. Olhando pouco para dentro de si. Aleluia! Enquanto Esdras lia a palavra, o povo chorava, porque estava sendo confrontado com a sua própria realidade. Em Reis 22 foi assim. Josias assume o trono com 8 anos de idade. 18 anos depois, com 26 anos de idade, Safã recolhe o livro da lei da mão de Ilquias e lê para Josias. Josias começa a ouvir a palavra de Deus e começa a se humilhar, se rasgar e chorar, reconhecendo um Deus poderoso está falando comigo e eu estou todo errado. Vamos ler isso para o povo todo. E ele leva também para o povo todo, lê diante do povo e o povo começa a se quebrantar, se consertar, jogar fora os ídolos, refazer a sua vida e chorar na presença do Senhor. Aí é que houve vitória para o povo de Israel nos tempos de Josias. Glória a Deus, irmãos. Mas vem o segundo fruto, que eu não vou ficar falando de choro aqui a noite toda. O segundo é a alegria. Neemias, quando viu isso, ele disse, não, gente, vamos mudar o foco agora. Vamos nos alegrar. Alegria. Alegria verdadeira. A alegria verdadeira é aquela que vem depois do choro do quebrantamento. A alegria verdadeira é aquela que vem depois de reconhecer a minha pequenez diante de Deus. Diante de um Deus tão santo, como eu sou tão falho. Aí vem uma alegria, invade o teu coração, você dobra o joelho e chora, chora, chora. Mas quando você sai dali, meu, alegria de ter sido perdoado, ter sido lavado, remido no sangue de Jesus. Alegria de ter sido salvo pela graça, alcançado pelo amor. Alegria de pertencer a um Deus maravilhoso, a um Deus que redime, a um Deus que escreve uma nova história. Alegria, alegria. Primeiro choro. Tem gente que está faltando chorar para poder perceber essa alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele não fala apenas de alegria, ele dá a fonte da alegria. Ele diz alegria do Senhor. Não a alegria desse mundo. A alegria desse mundo, eu já disse de púlpito, é uma alegriazinha. É uma alegria de nada, é uma alegria bobinha. Qualquer alegria que esse mundo puder dar, é uma alegria bobinha. A alegria verdadeira é a do Senhor, aquela que vem de Deus, aquela que tem origem em Deus, e é para a glória de Deus. Diga amém, querido. Diga amém. Eu falei de choro tanto, agora eu quero falar dessa alegria. A alegria do Senhor. A alegria, por que alegre? Por que a alegria do Senhor? Por que nós somos um povo alegre? Porque Jesus é o Rei do Universo. Porque Ele é o Senhor da nossa vida, irmãos. Porque Ele tem sobre nós infinita graça, misericórdia, amor. Ele opera com poder sobre nós. Aleluia. Deus opera com poder sobre a nossa vida. O Senhor opera com poder. Diz Paulo que é o mesmo poder que Ele exerceu ressuscitando em Cristo. Nós somos alegres porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Ele veio mostrar a glória de Deus e nós somos alegres por isso. A nossa alegria é porque Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. E agora vive e reina eternamente, está sentado à destra de Deus. Intercede por nós, olha por nós, cuida de nós, e nós oramos a Ele, falamos com Ele, vivemos com Ele. Como não ser alegres? Nós somos alegres é porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja, uma alegria tremenda, uma alegria profunda. Nós temos aquela alegria de quem já sabe o final da história. A gente já sabe que um dia, ao ressoar da trombeta, Jesus mesmo descerá dos céus e nós subiremos para viver com o Senhor eternamente. A gente já sabe o final dessa história, irmãos. Semana passada eu falei, não existe derrota para o crente. O que é derrota? O que é a derrota? É uma pergunta filosófica. O que é a derrota?
A gente já sabe que no final é vitória para nós, amém? Deus nos dará a vitória. E a gente já pode, de cadeira, contemplar todos os acontecimentos com um sorriso no canto dos lábios, porque o meu Jesus vencedor, e ele vem vencedor, assentado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, a vitória é nossa, irmão, em nome do Senhor Jesus, independentemente do que aconteça, amém? Aleluia, a gente já sabe o final da história, aleluia. Quem pode roubar essa alegria? Quem pode tirar de nós essa alegria? E a última, o terceiro fruto, e eu estou citando frutos daquilo que aconteceu, do povo estar reunido como um homem, de pedir a leitura do livro. Esdras faz a leitura, explica claramente, a ponto de todo mundo entender. Eles vão entender e chorando, os frutos vêm, eles choram, reconhecendo suas mazelas, sua pecaminosidade, suas falhas, como povo de Deus, como filhos de Deus. Mas depois vem a alegria, porque Neemias começa a convocar o povo para a alegria e dizer, não, esse é um dia consagrado ao Senhor. E ele completa dando o terceiro fruto. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque força de Deus é o que a gente precisa, irmãos. É força de Deus, porque o Senhor sabe que a nossa vida aqui nesse mundo é de luta em luta. E nós também sabemos que é de vitória em vitória. Então que haja força de Deus sobre a sua vida. Mulheres que aqui estão nessa noite, esposas, força de Deus para seguir em frente. Só a força de Deus para a gente seguir em frente. Não há força em nós, não há capacidade em nós, não há vigor em nós. A gente não dá conta de nada. Ai daquele que diz que pode alguma coisa, nós não podemos. É o Senhor quem pode nós. Homens que estão aqui, pais de família, preocupados com o que vai acontecer em 2020, eu quero dizer que é força de Deus sobre a sua vida, que vai fazer você resistir, seguir em frente, na alegria do Senhor, amém? Aos jovens, força de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, é tudo que a gente necessita, irmãos, que os frutos desse verdadeiro avivamento, vivido aqui com Neemias, possam surgir sobre a nossa vida. Que você possa receber de Deus essa palavra e se sentir renovado e fortalecido nele. Deus tem vitória para nós, amém? Nós estamos aqui celebrando um ano difícil, os cuidados de Deus sobre um ano muito difícil, muito duro, cheio de dúvidas, inseguranças, e eu contei alguns deles aqui, algumas mensagens atrás. Quanta confusão na nossa mente. Mas o Senhor é fiel. Deus tem sido fiel. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu quero ler um versículo. 2 versículos para terminar essa mensagem. E é lá de Isaías 40, me permita, falamos de força. Eu quero citar essa promessa de Deus para o seu coração. Ele, o Senhor, faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Maravilhosamente, sobrenaturalmente, o Senhor vai nos renovando para que a nossa caminhada seja de glória em glória e de força em força, de vitória em vitória. Nós estamos seguindo em frente, irmão, nós estamos indo. Nós podemos chegar em casa daqui a pouco, olhar em volta, olhar em torno, olhar no lar, a sua família e dizer, Deus tem sido bom para comigo. Olha a minha família aqui. Olha quem está aqui do meu lado. Sabe, a gente não pode apenas olhar para os problemas. A gente tem que olhar para o cuidado de Deus na nossa vida. Deus tem sido fiel para com a sua vida? Amém? A Ele toda honra e toda gratidão. Aleluia. É por isso que Neemias e Esdras se voltam para o povo e diz, esse dia é um dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, a vossa força é. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.